Olá, aqui é o Eric Azevedo e nesse vídeo de hoje eu quero falar com você sobre dicas de pronúncia. Mais precisamente eu quero te dar 6 dicas de pronúncia para você já começar a praticar. E o primeiro passo que as pessoas me perguntam, Eric, como começar? O que eu faço primeiro? E o que eu digo para as pessoas é, começa usando filmes, músicas, diálogos da vida real. Foi assim que eu comecei. Eu comecei a estudar há muitos anos e eu ainda me lembro do texto que eu usei para começar. E eu posso citar aqui para você. Ele era mais ou menos assim. New York, Monday, 1st of July, 10 o'clock p.m. The night is cold at the Big Apple. A cell phone rings somewhere in Manhattan. Hello? That's it. 987-6634. Yes, Michael is speaking. Who are you? On the other side of the call, an unexpected answer. Oh my God, you know the password. Who are you? What do you want? And once more, the person gives an answer. However, now it isn't so unexpected. Eric, mas como que você lembra esse texto se já faz tantos anos que você começou a estudar? É justamente porque não eram palavras soltas. Se você começar a estudar pelo dicionário, na letra A, até chegar na letra B, você já não se lembra da maior parte das palavras que você viu. Mas quando é um conteúdo de um filme, de uma história, de um diálogo, fica mais fácil para você praticar e também para você absorver. Segunda dica, o melhor jeito da gente aprender a falar é falando. Não adianta eu querer falar só lendo. Eu preciso falar. O melhor jeito de aprender a falar é falando. Por exemplo, eu tenho um filho de 3 anos e meio aproximadamente, e que fala muito bem o português. Ele expressa o que ele quer comer, o que ele quer vestir, do que ele quer brincar, conta como foi a aula na escola, o que aconteceu no caminho para casa. Mas o que acontece com ele quando aprende uma palavra nova? O que acontece várias vezes na semana. Ele vai usando essa palavra até que ele tome posse dela, até que ele consolide esse vocabulário. É a mesma coisa que ele faz quando ganha um brinquedo novo. Ele brinca até que aquilo fique automático. A mesma coisa é com a nossa pronúncia. Quanto mais a gente falar, melhor vai ficar, mais automatizado vai ficar. Terceiro passo, e muito importante, é o listening, o ouvir em inglês. É impossível a gente falar se a gente não ouvir. Um ouvido bem treinado é imprescindível para uma boa pronúncia. Então a gente tem que ouvir de novo. Quanto mais a gente ouvir, quanto mais a gente falar, quanto mais a gente colocar no nosso dia a dia, melhor vai ficar. O quarto passo, ele é muito importante, principalmente para nós, para mim, para você, para nós que somos brasileiros. Por quê? Aqui no Brasil, a questão do accent, do sotaque, ela é uma coisa superestimada. E às vezes as pessoas ficam com receio. Ah, eu não estou parecendo um nativo, o meu sotaque não está igualzinho o de um nativo, então eu não posso falar. E aí a pessoa fica com medo e trava, não fala. Se você viajar para outro país, se você tiver contato com pessoas de fora, você vai ver que em cada lugar as pessoas falam com o próprio sotaque delas. E as pessoas se entendem, elas se comunicam. Tem vídeos na internet, por exemplo, onde você encontra um americano fazendo 35 tipos de sotaque diferentes. De pessoas do sul dos Estados Unidos, de Nova York, de outras regiões do país. E aí depois ele cita exemplos de pessoas de outros países. E essas pessoas todas estão se comunicando. Aqui mesmo no Brasil, se você me perguntar, que o certo é porta ou é porta? Dependendo da região que você for do país, você vai falar de uma dessas formas. O certo é chover ou é chover? É fogão, é fogão, dependendo da região do país você vai falar de um desses jeitos, de uma dessas formas, mas a gente consegue se comunicar. Então, relaxa, você vai treinando o seu ouvido e cada vez a sua pronúncia fica melhor, sem você ter essa fissuração, essa coisa de eu tenho que ter a pronúncia igual ao do nativo desde o início, senão eu não vou conseguir me comunicar. Quanto mais você ficar à vontade, melhor. E aí depois a gente tem outros tipos de dicas que a gente pode acrescentar. Por exemplo, a gente tem palavras terminadas em K e N no inglês, onde a gente não pronuncia o som do K. Know, saber, knife, faca, knee, joelho, doorknob, maçaneta. Então isso é uma coisa muito comum no inglês e são dicas mais simples que dá para você ir acrescentando depois que você já está usando, que você já está praticando. Palavras terminadas em M e palavras terminadas em N. Por exemplo, o them, de eles. A gente fala mais e fecha a boca. Them. Quando eu estou falando o them de então, a gente termina com N e aí eu termino mais sorrindo. Then.
Então essas são dicas. Depois, eu quero dar essa polida no meu inglês, eu quero deixar minha pronúncia ainda melhor. Aí é a hora que eu encaixo esse tipo de dica, quando eu já estou nesse nível. Então o importante é que você vá seguindo esses passos. Você vai ter pronúncias do britânico e do americano, como por exemplo water, que é mais comum para os americanos, e water, que é mais comum para os britânicos. Então não fique fissurado nessa questão do accent, da pronúncia perfeita. Vá falando, falando, ouvindo, ouvindo, você vai estar cada vez melhor. E se você quer saber mais sobre esse método, clica no botão aqui embaixo e você vai ter mais informação de como eu aprendi inglês e como você pode aprender inglês de uma forma rápida. É isso aí, see you soon, bye bye, te vejo no próximo vídeo.